Boa tarde, queridas. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a tua família. Seja bem-vinda ao nosso Espaço Mulher. Esse tempo que o Senhor preparou para que nós pudéssemos falar um pouquinho, meditar um pouquinho na sua palavra. Eu te convido agora a que você pare um pouquinho o que você está fazendo, para que você possa ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele tem para tratar com você nessa tarde. Eu queria que você fechasse seus olhos para nós podermos falar com o Pai. Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos, ó Pai, mesmo longe e ao mesmo tempo juntas, Senhor, para ouvir a Tua voz, para aprender um pouquinho mais do Senhor. Trata conosco, ó Deus, glorifica o Teu nome, Senhor. Engrandeça o Teu nome, ó Pai, através, Senhor Deus, das nossas vidas. Paizinho querido, que esse tempo seja um tempo de alegria, um tempo, Senhor Deus, de desfrutarmos, ó Pai, da Tua presença. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Então, queridas, esse mês de maio, nós, aqui na comunidade, nós celebramos o mês da família, né? E Deus, Ele ama a família. O projeto de Deus é a família, né? E Deus tem um carinho muito especial pela família. E eu queria pensar com você agora. Qual a maior necessidade da tua família? Seria a casa própria? Seria um carro melhor? Seria o plano de saúde? Todas essas coisas, elas são importantes, né? Elas são legítimas. Mas existe uma coisa que é muito maior do que todas essas coisas. A Bíblia nos fala de uma mulher intercessora. E ela pediu salvação para a sua família. E essa mulher é Raabe, a prostituta Raabe. A palavra nos mostra que Raabe, ela era uma prostituta que morava nos muros de Jericó. E Raabe, ela não era uma mulher, uma prostituta não é uma mulher bem vista, né? Não é alguém que se tenha orgulho, né? Só que Raabe, ela era uma mulher especial. Raabe era uma mulher que ela queria a salvação para sua família. Quando ela descobre quem é o Deus de Israel, ela quer a salvação para ela, mas para sua família também. Josué, ele mandou 2 espias investigar a cidade de Jericó. E esses espias, eles ficaram hospedados na casa de Raabe. Provavelmente, Raabe era dona de uma hospedagem. Então, por isso, nada mais normal deles se hospedarem na casa de Raabe. O rei ficou sabendo que havia 2 pessoas estranhas na cidade. E ele mandou que os seus soldados irem até a casa de Raabe para que Raabe entregasse esses homens a ele. Só que Raabe, ela escondeu esses 2 homens. Raabe sabia quem eram esses 2 homens. Raabe era uma mulher informada. Ela ouviu falar do Deus de Israel. As histórias que eram contadas sobre o Deus de Israel. Ela sabia que esse Deus
havia livrado um povo das mãos de um poderoso faraó. Ela sabia de um Deus que havia aberto o mar e permitido que esse povo passasse. Ela ficou sabendo que esse povo de ex-escravos e filhos de ex-escravos lutavam com povos sem nenhuma estratégia de guerra, sem armas poderosas em relação aos outros povos, e eram vencedores. E o Senhor dava vitória para esse povo. Então Raabe começou a ouvir sobre esse Deus e no seu coração começou a gerar uma fé. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. E pelo ouvir dos grandes feitos de Deus, Raabe foi se apegando a Deus. Raabe foi crendo nos Deus de Israel. E é tão interessante que ela declara isso em Josué 2, de 9 a 11, ela faz uma declaração. Ela diz assim: sei que o Senhor lhe deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como estas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e embaixo da terra. Olha a declaração dela. O Senhor, seu Deus, é Deus supremo, em cima no céu e debaixo da terra. O povo cananeu, eles adoravam a Baal, a Será, a lua e ao sol. Mas Raabe não. Raabe, ela declara a fé dela ao Deus Yahvé, ao Deus de Israel. Aí Raabe faz uma aliança com esses espias. No versículo 12, ela diz assim: agora, portanto, jure-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também de meus irmãos e minhas irmãs e sua família. Raabe, ela fez essa aliança com os espias. Só que ela não queria salvação só para ela. Ela pede salvação para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã, para o cunhado, para a cunhada, para os sobrinhos, porque ela fala, e todas as suas famílias. Ela queria que a salvação entrasse na sua casa. Raabe, ela poderia ter tirado proveito de quando os espias estavam em sua casa. Quando o rei mandou os guardas para que ela entregasse os espias, ela poderia ter negociado com o rei. Ela poderia ter entregue eles por um pouco de moeda de ouro ou por algum privilégio, que afinal de contas ela tinha ali a oportunidade de negociar. Só que ela não quis fazer negócio com o rei. Ela quis fazer aliança com o povo de Deus. E ela pede para que da mesma forma que ela os ajudou, que ela os escondeu, que eles poupassem a casa dela e toda a sua família. E eles tratam com ela, Depois você pode ler todo o capítulo 2. E
eles falam para ela colocar um cordão vermelho na janela da sua casa. E que todos fiquem dentro de casa e coloquem esse cordão. E que quando fosse o dia da invasão, eles poupariam a casa dela. É interessante muitas vezes como a história se repete, né? Da mesma forma que eles falaram para ela colocar o cordão vermelho na sua casa e que todos ficassem em casa e eles seriam poupados da morte. Quando o anjo passou lá no Egito, foi necessário, né? Foi ordem do Senhor que fosse pintados os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, para que ali a morte também não entrasse. E é tremendo isso, né? É maravilhoso. E a gente vê esse testemunho de Raabe, na verdade, é a extraordinária graça de Deus, né? Aqueles que muitas vezes nós achamos inatingíveis, né? O Senhor se mostra bondoso, o Senhor se mostra maravilhoso e o Senhor transforma a vida dessas pessoas. E no caso de Raabe, não transformou somente a sua história, mas também de toda a sua família. E depois que Josué conquistou a cidade de Jericó, Raabe se casou com Salmão, que é da tribo de Judá. Ela foi mãe de Boaz, sendo assim, sogra de Ruth, trisavó do rei Davi. E é citada na genealogia de Jesus. Essa é Raabe. Uma mulher que se apaixonou por Deus e mudou não só a sua história, mas também de toda a sua família. E nessa breve palavra, eu queria deixar 2 perguntinhas para você responder aí no seu coração. A primeira é: existe a marca do sangue do cordeiro ou do cordão vermelho na sua casa? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta: você é uma intercessora de sua família, pedindo salvação por todos? Responde no teu coração. No domingo, o pastor ele trouxe uma palavra muito gostosa. E ele falou que a única coisa que nós vamos poder levar, a única coisa que nós vamos poder levar dessa vida é a nossa família. E, para falar a verdade, eu me alegrei muito na hora que o pastor falou isso e falou para nós orarmos em família, porque, para a glória do Senhor, meu marido, minhas filhas e os meus genros são todos do Senhor Jesus. E esse privilégio eu vou ter na glória de estar com eles. E você? Seja uma intercessora da sua família. Muitas vezes nós pedimos muitas coisas para a nossa casa e esquecemos da principal, que é a salvação. Então, que nós possamos aprender a priorizar aquilo que é mais importante. Amém? Eu queria orar com você mais um pouquinho, pedir para que o Senhor fizesse um milagre nas nossas casas. Nós sabemos que muitas vezes as coisas não dependem só da nossa vontade. Mas nós temos uma promessa. Que o Senhor Deus diz: tu e tua casa. E nós temos que crer nessa palavra. Que a minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor.
Amém? Vamos orar? Pai amado, te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus bondoso, Tu és o Deus que muda a história, Tu és um Deus que escreve uma história nova a cada dia. E eu te peço, ó Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia alcance as nossas casas, Senhor. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, ter a alegria de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ó Deus, faz um milagre nas nossas famílias, Senhor. Converte o coração daqueles, ó Pai, que são embrutecidos, ó Pai. Ó Deus, aquele que tem um coração de pedra, coloca um coração de carne. Aquele, ó Deus, que tem os ouvidos tapados, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, destapar os ouvidos para que possa entender a Tua palavra, Senhor. Paizinho amado, aqueles que têm a mente cauterizada, Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, limpar. Ó Deus, que o Senhor possa abrir os olhos e os ouvidos espirituais, ó Pai, das nossas famílias. Para que possamos viver, ó Pai, as Tuas promessas, ó Deus. Senhor, eu te peço por aqueles que sofrem, ó Deus. Te peço, Senhor Deus, para aquelas pessoas que estão enlutadas. Te peço para aquelas pessoas que estão doentes. Ó Pai, que esse tempo tão difícil, Senhor, também, ó Pai, o Senhor possa nos visitar e visitar as nossas casas, Senhor. Colocar, ó Deus, a Tua mão forte sobre as nossas famílias, Senhor, nos livrando, nos protegendo e nos guardando de todo mal. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade. Obrigado pela Tua misericórdia. E obrigada pela Tua graça. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. É isso aí, queridas. Foi uma palavra simples, uma palavra rápida, mas uma palavra que pode fazer um grande efeito quando nós crermos de todo o nosso coração que somos intercessoras da nossa família e que Deus pode completar uma grande obra para a glória dele. Amém? Deus abençoe.